Bom, então a gente vai resolver aqui o exemplo 2203 da página 32 e 31 do Halliday 3. Então ele pede qual que é o campo elétrico de uma barra aqui, de um arco de circunferência, né, com uma carga menos Q, e ele pede o campo elétrico aqui nesse ponto P. Bom, então a gente sabe, né, que o campo elétrico é dado por essa equação aqui, né, E é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes a carga dividido pelo r ao quadrado numa direção radial. Bom, mas aqui a gente tem, né, um arco de circunferência com uma carga uniformemente distribuída. Então, se a gente pegar um pedacinho infinitesimal desse arco e desenhar, né, o vetor campo elétrico que vai ser causado por causa dessa carguinha aqui, desse pedacinho infinitesimal dq de comprimento ds, ele vai ser alguma coisa assim, né? Como é negativo, então é entrando. Então vai ser algo nesse formato aqui. Bom, então, né, o campo elétrico provocado por essa carga dq vai ser, né, dE, então vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes a carga dq, agora no caso, né, o elemento infinitesimal de carga dq, sobre r ao quadrado numa direção radial. Lembrando, né, a gente fez isso no exemplo anterior, né, como a gente está tratando de uma densidade linear de carga, né, a gente tem que lambda é igual a dq sobre ds. Então, dq é igual a lambda ds. Então, substituindo aqui, né, dE é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes lambda ds sobre r ao quadrado numa direção radial. Bom, agora a gente vai ter que olhar um pouco para essa simetria, olhar um pouco para essa questão das componentes desse vetor, né? Eu vou botar aqui então outro desenho aqui embaixo e a gente vai olhar então para a questão da simetria do problema. Então vamos pegar agora então um elementinho de carga dq aqui e outro exatamente na mesma posição, só que no lado negativo de y. Então ele vai ter, né, esse vetor apontando para cá, né? E a mesma coisa ocorre aqui embaixo. Então, se a gente olhar, e esses aqui são os nossos vetores DE, né? Vetor campo elétrico, DE. Eu vou botar aqui em cima em verde para representar esse vetor. DE. Bom, então ele vai ter uma componente x e uma componente y, né? Então vamos lá. Então a componente x, ela vai ser aqui. Lembrando que ela vai tem uma componente x para cada um, né? Eu não vou desenhar as duas aqui porque elas vão ter sobreposta. Mas então a gente tem a dx e a gente tem a dE y. Não ficou muito simétrico o desenho, mas a gente, né, a princípio a ideia era que eles fossem simétricos. Mas, então a gente tem a dE y aqui e aqui também uma dE y. Então, como a gente pode ver, as componentes dy estão na mesma direção, mas em sentido oposto. Então, essas componentes y vão se cancelar para qualquer vetor dE que a gente tiver aqui, né? Se a gente tiver um vetor dE aqui e um aqui, as componentes y vão se cancelar. Então,
o vetor campo elétrico aqui no caso vai ser a soma de todas as componentes dx, né, desse vetor campo elétrico. Então o que a gente pode fazer então é descrever agora o nosso vetor campo elétrico em termos da componente dx. Então vamos fazer isso. Eu vou só ampliar isso que a gente tem aqui para ficar um pouco mais fácil da gente olhar, como se eu estivesse dando um zoom nessa parte aqui, ó. A gente tem então nosso componente, nosso vetor DE, né? DE. O nosso vetor dx, a componente x, né, no caso. dx. E a componente dy que, né, se cancela. Então aqui agora fica um pouquinho mais fácil da gente observar isso. dy e dx. Então aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, né? Bom, então quem é dx? A gente pode usar as relações trigonométricas, né? Eu vou criar uma nova página aqui só para ficar um pouquinho mais organizado. Aqui está o nosso desenho, né? Nossos vetores aqui nessa imagem ampliada. Bom, então quem é dx? Então a gente pode usar as relações trigonométricas para dizer quem é ele, né? Então, cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, então cosseno de θ vai ser igual então ao cateto adjacente, que é a nossa componente dx, sobre a hipotenusa, que é o próprio vetor campo elétrico, dE. Então, dx vai ser igual a dE cosseno de θ. Então só vamos copiar aqui de novo, né? dx então é igual a dE cosseno de θ, agora na direção I, né? A gente sabe quem é dE, né? dE a gente já encontrou aqui, né? dE é 1 sobre 4π ε0 lambda ds sobre r ao quadrado na direção radial. Então a gente só tem então que dx vai ser igual a dE, né? Então 1 sobre 4π ε0 vezes lambda ds sobre r ao quadrado cosseno de θ, né, na direção I. Bom, então agora a gente vai ter que resolver essa integral, né, arrumar isso aqui para a gente poder integrar, porque a gente quer em todo o arco, né, então como a gente tem uma distribuição uniforme, a gente vai ter que resolver uma integral. Eu vou pegar aquele desenho original de novo e vou colocar ele aqui para nós analisar mais uma coisa. Para a gente conseguir realizar essa integral aqui, a gente tem que resolver um problema que a gente tem aqui, ó. Se nós olhar, a gente tem o θ, né, que varia aqui, e a gente tem o ds, que é a variação do perímetro do arco, né. Então o que a gente tem que fazer é se livrar de uma dessas variáveis. O que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode pegar esse elementinho ds aqui que a gente tem e dar uma espécie de zoom nele. Eu vou fazer da seguinte forma. Bom, se a gente olhar aqui para esse elementinho ds, então aqui a gente vai ter, né, ds, o comprimento ds, e esse ds vai ter um ângulo relacionado dθ, né, que é um θ infinitesimal. E também vai ter, né, como a gente já viu, tem um raio r aqui. Um raio r. Bom, então a gente pode encontrar uma relação entre esses dois aqui, entre essas variáveis aqui. A gente sabe que esse arco aqui de circunferência, esse ds é igual a r dθ, né? Ou seja, o
o arco de circunferência é igual ao raio que tu tem vezes o ângulo. Então a gente tem que ds é igual a r de θ. Bom, agora a gente pode pegar então e substituir, né, esse ds da nossa expressão. E a gente vai ter tudo em termos de θ, né? Então a gente vai ter que d na direção x vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes lambda vezes o cosseno de θ, né? Vezes o ds, que é r de θ, né? E isso aqui está dividido por r ao quadrado. A gente pode organizar um pouquinho melhor. Ah, lembrando que é na direção de y, né? Então, dx vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes lambda r sobre r ao quadrado cosseno θ de θ. A gente pode simplificar aqui um r, né? A gente pode simplificar esse r aqui. Então a gente vai ter dx igual a 1 sobre 4π ε0 vezes lambda sobre r cosseno de θ de θ. Bom, então agora a gente só tem que integrar, né? Como aqui não tem, como o r é fixo, então a gente pode integrar só o cosseno de θ de θ. Como a gente integra de um lado, integra do outro, né? Quais serão os limites dessa integral aqui? Vai ser da onde? Vai ser de menos 60 graus, né? Menos 60 até mais 60 graus. A gente vai integrar isso de menos 60 a 60 graus. Então, no resultado, a integral de cosseno de θ é seno de θ. Então, lembrando, né, que é na direção de x. Então, ex vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes lambda sobre r seno de θ de menos 60 graus a 60 graus. Então, aplicando os limites aqui, sobre 4π ε0, né? Vezes lambda r vezes seno de 60 menos o seno de menos 60. Então, isso vai ser vezes raiz de 3 na direção y. A gente pode escrever isso aqui de uma forma um pouquinho melhor, né? Ex então vai ser igual a raiz de 3 lambda dividido por 4π ε0 r na direção y. Bom, então a gente pode aqui definir quem é lambda, né? Como a gente sabe, lambda é a carga total dividido pelo comprimento, que a gente vamos chamar aqui de L. Aqui no caso a gente tem um comprimento, o comprimento, né, é só, não é a volta completa, né? Não é o nosso circunferência completa, é só esse arco aqui, né, com 120 graus. Que ele dá lá no livro que cada partezinha aqui tem 60 graus. Então,
a gente pode descobrir quem é L, né? A gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui, simples, para resolver isso. Bom, a gente sabe que 2πr equivalem a uma volta completa, que é 360 graus, né? Então, o nosso L aqui tem somente 120 graus. Logo, L vai ser igual a 2πr vezes 120 dividido por 360. Logo, L vai ser igual a 2/3 de πr, né? Então, eu vou copiar aqui para baixo, vou botar numa nova página para ficar um pouquinho mais fácil. Então, lambda vai ser igual a carga total dividido pelo comprimento. E quem que é o comprimento? A gente acabou de definir, né? 2/3 de πr. 2/3 de πr. Logo, lambda vai ser igual a 3/2 de Q dividido por π vezes R. Então, Ex vai ser igual a raiz de 3 sobre 4π ε0 R vezes 3/2 de Q dividido por πr. Eu vou deixar a resposta como está no livro lá e tal, se vocês quiserem dar uma olhada depois na solução. Então, Ex vai ser igual a... Eu vou deixar aqui embaixo já bonitinho, eu vou deixar o 4π εr ao quadrado. E o resto eu vou resolver daí. Raiz de 3 vezes 3 dividido por π vezes 2. Isso dá 0,83, arredondando aqui. 0,83 Q na direção I. Então essa aqui seria a resposta que a gente tem lá no livro. Então esse aqui vai ser o campo elétrico no ponto P. Bom, esse problema aqui eu acho que vai ser útil para resolver vários exemplos da lista, né? Eu acho que vários problemas trazem isso, com diferentes limites de integração, né? Ou seja, diferentes posições aqui, né? Normalmente ele dá aqui 1/4 de uma circunferência, mas então acho que vai ser bem interessante para resolver os outros problemas da lista. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa é só deixar aí nos comentários alguma dúvida. E é isso aí. Muito obrigado.